Olá pessoal, tudo certo? Então, na nossa aula de hoje, nós vamos tratar de termodinâmica. Esse assunto ele é muito importante para os cursos de Química e Engenharia Química, e eu diria que aqui na disciplina de Físico-Química nós vamos falar só de uma introdução à termodinâmica. Não à toa vocês têm depois duas disciplinas, Fundamentos de Termodinâmica e Termodinâmica Química Aplicada, certo? Alguma coisa do tipo. A gente chama de Termodinâmica 1 e Termodinâmica 2, que vai tratar de forma muito mais aprofundada desse assunto. Essa base, então, ela é muito importante, pessoal, porque a termodinâmica é, de fato, o campo da ciência que mais se aplica na nossa tão amada engenharia química, certo? Bom, para começar a falar de termodinâmica, a gente tem que falar do trabalho termodinâmico, ou do trabalho realizado por um gás, certo? Vocês aprenderam lá alguma vez na vida, em uma das disciplinas de física, pessoal, que trabalho está relacionado quando uma força transfere energia de um corpo para o outro, certo? Por exemplo, se eu pegar uma cadeira e empurrar, essa energia que eu transferi para a cadeira é trabalho. Quando que um gás realiza trabalho? Quando que existe esse trabalho termodinâmico? Esse trabalho de termodinâmica acontece justamente quando o gás ele se expande, empurrando o meio em torno dele, ou seja, ele realiza trabalho sobre o meio, ou quando o meio empurra ele, então ele contrai, e aí o gás recebe esse trabalho, o meio realiza trabalho sobre o gás, certo? Se a gente imaginar um gás contido em um recipiente, galera, com um êmbolo móvel, o gás realiza trabalho quando empurra esse êmbolo, certo? E recebe trabalho quando o meio empurra o gás, ou seja, quando o êmbolo desce. Lá da física, vocês devem lembrar que trabalho é FDL, né? Isso aqui para um trabalho em uma dimensão. Como é esse caso? Certo? dW é FTL. F é a força, dL é o deslocamento e esse dW é o trabalho. Imagina então que esse gás vai sofrer justamente um deslocamento dL aqui no êmbolo. Ou seja, o êmbolo que está aqui, galera, vai se deslocar para cá. Então o gás vai empurrar esse êmbolo, certo? Para empurrar esse êmbolo, pessoal, o gás vai estar exercendo uma certa pressão. E aí eu lembro vocês que a definição de pressão é força sobre área, certo? Pressão é igual força sobre área. E, portanto, força é pressão vezes área. Logo, nós podemos escrever que o trabalho, no lugar da força, eu posso colocar pressão vezes área vezes dL. De boa? Só que, se vocês perceberem aqui, pessoal, quando o gás expandiu, quando ele empurrou o êmbolo, ele sofreu uma variação de volume. Quanto que é essa variação de volume? Para esse caso é bem simples. Vocês concordam comigo que é área da base vezes a altura? Ou seja, essa variação de volume aqui, ó, que eu vou chamar de dV, é a área. Para esse caso, eu estou pegando um caso fácil, né? Uma área constante, ela não é uma função de L. E essa altura que subiu, a gente acabou de chamar de dL. Percebam que esse A vezes dL, portanto, A vezes dL é a variação de volume, né? É a variação de volume. E, portanto, logo, dW é igual PdV. Se nós integrarmos, certo? Então, aplicando a integral dos dois lados. E aqui, pessoal, existe uma coisa bem importante, tá? O volume, pessoal, ele é uma variável de estado. Ou seja, eu tenho um volume no estado 1 e um volume no estado 2, certo? Agora, o trabalho não é. Eu não tenho o trabalho no estado 1 e o trabalho no estado 2.
certo? Esse dW indica que é um trabalho infinitesimal, né? Um trabalho bem pequenininho, uma variação pequena de energia que sofreu. Mas não quer dizer que o trabalho do estado, vou integrar do trabalho do estado 1 até o trabalho do estado 2. A gente costuma dizer que isso aqui ó, é uma diferencial inexata, certo? Às vezes aparece cortadinho. Se vocês forem ver, galera, calor e trabalho geralmente vai aparecer com esse cortadinho. Por quê? Porque eu não tenho o calor do estado 1 indo para o calor do estado 2. Eu tenho uma variação de energia do estado 1 para o estado 2 e isso eu chamo de calor. Certo? Fisicamente, essa é a parada. Então, percebam que aqui a minha integral, ó, eu poderia colocar que é do estado 1 para o estado 2, mas não quer dizer que eu estou integrando de um trabalho até outro. Agora, aqui sim, né? Eu tenho um certo volume 1, volume inicial, até um certo volume 2, volume final. E aí, sem mais delongas, basicamente o trabalho termodinâmico é a integral, então, de PDV. E aí aqui a gente pode colocar, né, ó, de V1 até V2. Vamos circular aqui bonitinho. Essa então é a equação para o trabalho termodinâmico. Observem que a gente está falando de uma quantidade de energia. Então, o trabalho no sistema internacional, a unidade é Joule. A pressão no sistema internacional a gente sabe que é em Pascal. E vou até colocar aqui, pessoal, que essa pressão ela pode ser uma pressão que depende do volume, né? Então ela pode ser um P de V, que daí tu vai integrar, né? A pressão depende do volume, tu vai integrar aqui, é o que vai acontecer. E continuando a falar das unidades aqui, né? Volume em metros cúbicos, certo? Então tá ali a equação do trabalho termodinâmico. Aí a gente tem, logicamente, alguns casos bem importantes, né? Bem especiais aqui. O primeiro, e se a pressão 1 for igual à pressão 2? Certo? Ou seja, a pressão é constante, né? A pressão não depende do volume, galera. Se a pressão não depende do volume, o que vai acontecer? O trabalho vai ser P integral de dV. Por que a pressão está fora agora? Porque ela é constante, ela não depende do volume, certo? Eu tirei ela aqui para fora. E logo, integral, galera, de dV, integral de dV é só V, né? Então vai ser V2 menos V1. Perceba então que eu vou cair naquilo que talvez vocês já viram até no ensino médio. P delta V. Certo? Porque eu estou falando de uma pressão constante. Então, se eu só diminuir V2 menos V1, isso é a variação de volume. P delta V. Outro caso interessante que nós temos aqui é o que acontece se T1 igual T2. Se T1 igual T2, pessoal, quando a gente escreve isso aqui, né? Ó, trabalho é igual integral de P dV, V1, V2. Percebam que eu estou falando que a temperatura é constante, mas que a pressão varia com o volume. Como que a pressão varia com o volume? Bom, se eu pegar o caso de um gás ideal, a gente sabe que PV é igual nRT. E que, portanto, eu vou ter a integral de V1 até V2. Posso trocar a pressão por nRT sobre V? Né? A pressão aqui, ó, a pressão é nRT sobre V. nRT
sobre V dV. Então, troquei a pressão por nRT sobre V. Agora, eu estou falando que a temperatura é constante, então a temperatura sai fora. Número de mols também, sai fora. R é uma constante, sai fora. Não fica só dV sobre V? Portanto, vou colocar aqui do lado para vocês perceberem. Ó. Eu vou ficar com nRT, constante, 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 integral de dV sobre V. De V1 até V2. Qual é essa integral aqui de dV sobre V? Não é ln de V, galera? Então, nR. Opa, que temperatura feia. nRT ln de V2 sobre V1. Certo? Então tá aqui o trabalho para um gás ideal. Quais são as minhas condições aqui, galera? Gás ideal, temperatura constante, né? Porque eu tirei a temperatura da integral. nRT ln de V2 sobre V1. Então, pressão constante está aqui, muito fácil, né? Muito fácil. Temperatura constante está aqui, muito fácil. João, e o volume constante? Bom, galera, se o volume é constante, dV é zero, né? Então não tem trabalho. O trabalho não é energia quando o gás expande ou contrai, ou comprime. Se o gás nem expande nem comprime, porque não muda o volume, V1 igual V2, não tem trabalho. Então, se V1 igual V2, o trabalho é zero. Se P1 igual P2, o trabalho é P delta V. Se T1 igual T2, para um gás ideal, né? No caso eu vou ter que usar uma equação de estado, galera, para chegar nisso aqui. Né? Nesse caso eu trabalho para um gás ideal. Se for um gás de Van der Waals, galera, joga a equação de Van der Waals lá, isola a pressão, joga a equação de Van der Waals aqui, integra e vai embora. Beleza? Ok. Quanto aos processos termodinâmicos, pessoal, eles podem se classificar de dois tipos, reversíveis e irreversíveis. Qual é a característica de um processo chamado reversível? Para que um processo seja reversível, percebam que pelo nome é porque ele consegue ir e voltar ao mesmo estado, ele precisa ser, primeiramente, infinitesimal. O que é infinitesimal? É infinitamente pequeno. Por exemplo, se eu tiver uma expansão reversível, pessoal, essa expansão ela tem que ser muito pequena, tem que ir tipo de 1 litro para 1,00000000000, muito 0,1 litro. Então tem que ser uma expansão muito pequenininha, certo? Quando eu tenho um processo que ele é muito, muito, muito pequeno, galera, é infinitesimal, esse processo é reversível. Além disso, né, ele pode ser reversível, melhor. Além disso, ele tem que ocorrer sem atrito, então não pode ocorrer nenhum tipo de perda de energia. Ele tem que ser muito pequeno e não ter atrito. A gente diz, através disso, então, que ele tem que estar sempre em equilíbrio. A termodinâmica é uma ciência que estuda justamente os estados de equilíbrio. Como chegar nos estados de equilíbrio. Esse é o objetivo da termodinâmica. O que acontece até o equilíbrio, certo? O que leva para o equilíbrio. A gente diz que um processo é reversível quando ele vai de um equilíbrio para o outro. Então percebam que ele é sem atrito, muito pequeno e indo de um estado de equilíbrio para outro estado de equilíbrio. Certo? Tu vai de um equilíbrio para outro equilíbrio, para outro equilíbrio, para outro equilíbrio. Observem que um processo reversível, pessoal, ó, ele vai e consegue voltar para o mesmo estado exatamente igual era antes. Então aqui em vermelho, né, ó, a gente tem um processo reversível. Agora, um processo irreversível, ele não consegue voltar para aquele estado que era antes, né? Então, ele vai aqui, ó. Na verdade, tem até uma seta a mais aqui, né? Eu quero indicar, no caso, ele foi, só que quando ele voltou para cá, ele não voltou para o estado inicial, né? Então, aqui é o início, foi e conseguiu voltar. Foi para cá, se ele não conseguiu voltar para o estado inicial, ó, eu tenho agora um processo irreversível, certo? Irreversível. Vocês acham que a maioria dos processos da natureza são reversíveis ou irreversíveis? São irreversíveis, logicamente.
A termodinâmica explica isso? Explica, certo? Basicamente, nós vamos falar agora das leis da termodinâmica e vamos conseguir entender por que a maioria dos processos naturais são irreversíveis, certo? Então, vamos lá falar das leis da termodinâmica. Muito bem, vamos para as leis da termodinâmica, então. Basicamente, vamos dar início a esse estudo, pessoal, falando da lei zero. Vocês já devem estar até achando estranho. Poxa, lei zero? Bom, galera, isso se dá por motivos históricos, certo? Quando a termodinâmica foi desenvolvida, ela já é uma ciência que foi desenvolvida de uma forma um pouco diferente. Porque, em geral, na maioria dos campos das ciências exatas, da física, da química, primeiro se estudou as coisas e depois foram surgindo aplicações para aqueles estudos. Na termodinâmica, não. Os motores a vapor eles foram desenvolvidos e a teoria termodinâmica ainda era muito frágil, não conseguia nem explicar direito aquele funcionamento, certo? Então, como a teoria ela já foi desenvolvida de uma forma meio embolada, se percebeu que faltava um pedaço depois que já haviam sido enunciadas o que foram chamadas de primeira, segunda e terceira leis da termodinâmica. Então se voltou lá atrás e se criou a tal da lei zero, certo? E percebam como ela é elementar de fato. Basicamente, se for enunciada, ela diz que se dois corpos A e B estão em equilíbrio térmico entre si, estão em equilíbrio térmico com o terceiro corpo C, então A e B estão em equilíbrio térmico entre si. Qual é a lógica? Se eu tenho A em equilíbrio térmico com C e B em equilíbrio térmico com C, então A e B também estão em equilíbrio térmico. E aí vocês podem dizer, João, mas isso é óbvio. Bom, galera, isso é óbvio agora, mas pensem bem que essa lei, ela diz pra gente uma coisa muito importante. Ela nos ensina que existe um parâmetro que se iguala quando os corpos param de trocar calor entre si. E esse parâmetro se chama temperatura. Essa lei, ela pode ser enunciada em duas palavras. Ela pode ser enunciada assim, ó. Existe temperatura. Ou seja, ela diz pra gente que existe um parâmetro e esse parâmetro, ele está relacionado com a troca de calor entre os corpos, com a troca de energia. Quando um corpo tem mais temperatura, ele passa energia para aquele que tem menos. Quando essas temperaturas se igualam, para de passar energia. Esse parâmetro é o que a gente chama hoje de temperatura. Então, basicamente, se A está em equilíbrio térmico com C e B está em equilíbrio térmico com C, A e B também estão em equilíbrio térmico. Logicamente, por quê? Porque todos eles possuem a mesma temperatura. Então, basicamente, a lei zero ela serve para ensinar para a gente o que é temperatura e o que é calor. Vocês poderiam dizer o seguinte, ó, o que é temperatura? Temperatura é o parâmetro que regula as trocas de calor. O que é calor? Calor é a energia que flui de um corpo para o outro quando tem diferença de temperatura entre eles. Certo? Essa é a melhor definição possível para temperatura e para calor. Percebam que uma definição depende da outra, né? Muito bem. Então, a lei zero ensina para a gente o que é calor e o que é temperatura. E a primeira lei ensina para a gente o que é energia. E basicamente diz que essa energia se conserva. Tu não pode criar ou destruir energia, né? Se a gente pegar um caso bem elementar, pessoal, que é talvez um caso bem importante, quando eu não tenho troca de massa entre o sistema e as fronteiras, lembram disso lá na nossa primeira aula? Sistema aberto, fechado e isolado? Muito bem. O sistema fechado é aquele que permite troca de energia, ou seja, pode entrar calor e sair calor, pode entrar trabalho e sair trabalho, mas não permite troca de massa, né? Então nenhuma molécula sai e entra do sistema. Bom, imagine que eu tenho um sistema fechado, certo? E esse sistema fechado recebe uma certa energia na forma de calor. Quando ele recebe essa energia na forma de calor, ele expande, né? É um gás, ele expande, gastando então energia na forma de trabalho. Imaginem
que ele recebeu 1.000 joules na forma de calor. E posteriormente realizou 300 joules na forma de trabalho. Então ele recebeu 1.000 e depois desse 1.000 ele gastou 300. Concordam que ficou com ele outros 700? Esses 700 que ficou guardado naquele corpo é o que a gente chama de energia. É a diferença entre o que ele ganhou e o que ele gastou no processo termodinâmico. Às vezes aparece com o nome energia interna, certo? Então tá aqui, ó, a variação da energia interna é o calor menos o trabalho, né? Ó. Ganhou 1.000, perdeu 300, não ficou com 700? Ganhou 1.000, perdeu 300, não ficou com 700. Então esse U aqui é a energia, e como é energia, a unidade vai ser joule também, né? Percebam que, se a gente for preciosista, essas diferenciais são inexatas. Por quê? Porque calor, galera, calor depende do processo, não depende do estado. Eu não tenho o calor do estado 1 e o calor do estado 2. Assim como o trabalho. Agora, energia, pessoal, energia depende do estado, certo? Energia, eu tenho uma energia inicial, uma energia final. Uma energia relacionada àquela condição de pressão, volume e temperatura inicial e uma outra energia relacionada àquela condição de pressão, volume e temperatura final. Então percebam que assim como pressão, volume e temperatura, energia interna, energia também depende do estado. Então eu tenho energia no estado A, energia no estado B, energia no estado C. Eu tenho essa energia inicial, agora eu tenho essa energia final. Agora, trabalho e calor não depende do estado, depende do processo, depende do caminho. Ó. Eu ganhei calor, eu perdi calor, eu realizei trabalho, eu sofri, né? Foi realizado trabalho sobre mim. Se energia interna ela é uma variável de estado, então ela deve ser função das outras variáveis de estado, certo? Ela deve ser função da temperatura, ela deve ser função do volume, da pressão, ou de outras variáveis de estado, quaisquer. Se eu tenho, por exemplo, uma certa temperatura e volume, a gente consegue achar a pressão correspondente àquele estado com uma equação de estado, por exemplo, a equação do gás ideal, PV igual a nRT. Se eu tenho T e P, eu acho V, se eu tenho P e V, eu acho T. Deve, então, galera, também ter alguma coisa desse tipo para a energia interna, porque ela também é uma variável que depende do estado. Aqui em fisicoquímica vai ser interessante para o nosso estudo escrever a energia interna como uma função do volume e temperatura. Então, se eu tenho o volume e a temperatura no estado, eu consigo achar a energia interna correspondente para aquele estado. Ou, se eu tiver uma variação de volume e uma variação de temperatura, eu consigo saber quanto que varia a energia interna correspondentemente. Correspondentemente, acho que é assim, né? Certo? Qual é a variação correspondente no caso da energia interna? Que é o que está escrito aqui, galera. Isso aqui vai ser muito importante para a gente, certo? É um diferencial. Eu não sei se vocês tiveram ou vão ter isso lá no cálculo, mas pensem comigo. Se eu tenho a energia interna como uma função da temperatura e do volume, eu posso fazer uma variação de volume mantendo a temperatura constante e ver quanto que isso impacta na energia interna. Fazer uma variação de temperatura mantendo o volume constante e ver quanto isso impacta na energia interna. E depois somar as duas, certo? Isso vale para qualquer coisa, né? Para qualquer função que ela depende de duas variáveis, eu posso mudar uma variável mantendo a primeira constante, mudar a outra variável mantendo a segunda constante, e depois a variação total é a soma dessas duas variações. Isso é um diferencial, certo? Então lá em cálculo vocês viram ou vão ver alguma coisa desse tipo, com a diferença que aqui vai ser x, y e z. Então, a variação da energia interna, esse símbolo aqui, ó, derivada parcial, né? Porque eu estou falando que depende de duas variáveis. A variação da energia interna é a variação da energia interna com relação à temperatura, mantendo constante o volume, mais a variação da energia interna com o volume, mantendo constante a temperatura. Então, deixa o volume constante, muda a temperatura e vê quanto que a energia interna varia.
deixa a temperatura constante, muda o volume e vê quanto a energia interna varia. Depois soma esses dois efeitos. Isso é o diferencial, ok? Vamos partir disso aqui então, galera, para pensar um pouquinho na primeira lei da termodinâmica para os processos termodinâmicos de volume, pressão, temperatura constantes, etc. Vamos lá. Galera, isso aqui vai ser tão importante, ó, que eu nem tirei aqui do quadro. Não apaguei. Ok, então, os processos termodinâmicos, primeira lei. Primeiro, processo a volume constante. Lembrem que o volume constante é o isovolumétrico, isométrico ou isocórico, né? Primeira lei da termodinâmica, du igual ao dq menos dw, né? Vamos agora. Esse dw não é o trabalho que está relacionado com gás expandir ou contrair? Só que eu estou falando de um processo isocórico. O volume é constante, portanto ele não expande e não contrai. Isso aqui vale zero, né? Vocês podem pensar que o trabalho aqui, né, ó, é PDV, né? dW é PDV, e logicamente se é volume constante, dV é zero, não tem variação do volume. Então a primeira lei se resume a isso aqui, ó, du igual a dq, certo? Se a gente olhar para cá, curto só. Não estou falando que o volume é constante e que, portanto, o dV é zero. Se o dV é zero, some isso aqui. Então, o du é só isso aqui, certo? Portanto, o du, que é igual ao dq, é igual a isso aqui. Du dt a volume constante dt, certo? Portanto, o volume está constante, então uma variação de temperatura produz uma variação de energia interna, ok? E vice-versa, ou uma variação de energia interna produz uma variação de temperatura, né? Isso aqui, galera, ó, isso aqui é muito importante para a gente. Quanto que a energia interna varia em relação à temperatura, ou quanto a temperatura aqui, né, varia em relação à energia interna e tal, com o volume constante. Isso recebe um nome: capacidade térmica ou capacidade calorífica a volume constante. A gente chama de CV. O que é o CV? Capacidade calorífica a volume constante. Lembrem lá da física que a capacidade calorífica é quanto de energia um corpo precisa receber, certo? Uma substância precisa receber para aumentar de temperatura. Então, se a capacidade calorífica é alta, é porque ela absorve muito calor para aumentar de temperatura. Se a capacidade calorífica é baixa, com um pouquinho de calor, ela já aumenta de temperatura. Para os gases, essa capacidade calorífica depende do processo que eles vão sofrer. Por quê? Se tu doar energia para um gás e esse gás aumentar a pressão, tu tens uma capacidade calorífica, mantendo o volume constante. Se esse gás aumentar o volume, mas mantendo a pressão constante, é outra capacidade calorífica. Então, a capacidade calorífica, pessoal, depende do processo que o gás vai sofrer quando ele recebe calor. Aqui, eu estou falando da capacidade calorífica a volume constante, ou seja, quanto que a temperatura varia, certo? Quanto que a temperatura varia quando esse corpo recebe calor, mas fica com volume constante. Beleza? Então, tudo isso aqui, ó, a gente chama de CV, certo? E agora vocês podem imaginar que a gente vai integrar aqui, né? du, galera, percebam que isso aqui, ó, é uma diferencial exata, né? É uma variável de estado. Então é U2 menos U1. Então a gente pode colocar delta U. Aqui é uma diferencial inexata, não tem calor 2 e calor 1. É o calor daquele processo. Que vai ser a integral de CV dt, da temperatura 1 para a temperatura 2. Então tá aqui. A volume constante, a variação da energia daquela substância, daquele gás, é igual ao calor que ela recebe, né? Lembrando que eu estou falando, galera, de um sistema fechado.
certo? Só estou trocando calor e trabalho, que é igual ao integral de CV dt. Volume constante, vamos ver agora a temperatura constante. A temperatura constante, a gente vai ter que diferenciar quando é gás real e quando é gás ideal, ok? Por quê? Porque para um gás ideal, galera, o Joule, que foi o cara que estudou isso aqui pra caramba, não, a tua energia, recebe o nome dele, né? Para um processo isotérmico, para um gás ideal, se percebe o seguinte, que du da UV, galera, a T constante é zero. Ou seja, para um gás ideal, a energia interna não depende do volume. Se tu muda o volume, a energia interna não muda. Portanto, ela é função só da temperatura. Ó, se isso aqui é zero, galera, quer dizer que tanto faz eu alterar o volume, a energia interna não muda. Porque isso aqui é zero. Certo? Então, a energia interna é função só da temperatura. Então, para um gás ideal, galera, sempre para um gás ideal, a energia interna é função só da temperatura. Pega lá a primeira lei. Se eu estou falando que o processo é isotérmico, a temperatura não muda. Se a temperatura não muda, isso aqui é zero. Se a temperatura não muda, a energia interna também não muda. Certo? Para um gás ideal, isso aqui é zero. Se a temperatura está constante, não tem variação de temperatura, não vai ter variação de energia interna. Variação de energia interna é zero. Passa dW para lá, ó. dQ igual a dW. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer, galera, que todo o calor que o gás recebe, ele realiza trabalho. Ou todo o trabalho que ele recebe, né? Todo o trabalho que ele recebe, ele realiza, ele cede calor, vamos dizer assim. Beleza? Percebam que dW a gente sabe calcular. dW é PDV. Então, dQ igual a dW, igual a PDV. Se nós fizermos a integral aqui, depende do caminho, né, galera? Então, é assim, ó. Calor é igual ao trabalho, que é igual, e aí a gente já fez isso antes, né? Integral de PDV do volume 1 até o volume 2. Certo? Então, tá aqui o que acontece para um gás ideal a temperatura constante. E para um gás real? Para um gás real, tu não pode zerar isso aqui. Não pode. Então, tu vai ter, galera, que o DU, ó, isso aqui não pode zerar, né? Se eu estou falando da temperatura constante, aqui zera. O DU fica só isso aqui, né? O DU fica só esse pedaço. O que eu teria que fazer então? Teria que colocar o DU, que é isso aqui. O trabalho é PDV para calcular o calor, por exemplo. Essa parte aqui, galera, dos gases reais, a gente vai acabar estudando mais lá na Termo 1. Porque lá a gente vai conseguir aprender a calcular isso aqui, ó, a partir de uma equação de estado, lá com um negócio chamado relações de Maxwell. Certo? Então, por exemplo, eu tenho um gás de Van der Waals. É um gás real, né? Um gás de Van der Waals, um gás real. Com a equação de estado de Van der Waals, eu vou calcular isso aqui para poder calcular, por exemplo, o calor ali, certo? Então, por enquanto, a gente vai estar mais aqui, ó, gases ideais nessa parte de processos da temperatura constante. Beleza? Vamos ver a pressão constante. Vou apagar a luz aqui. Ok, então. Vamos fechar falando do processo a pressão constante, que nós sabemos que recebe o nome de isobárico. Certo? Pressão constante, processo isobárico. Muitas aplicações na área da química vão aparecer aqui, pessoal. Muito bem. Variação da energia interna, né? DU, é o calor menos o trabalho, sistema fechado, né? Observem o seguinte. Se eu passar esse dW para lá, e inverter o lado aqui, né? Eu vou fazer isso aqui, ó. DQ igual
du mais dw. Então, dq é o calor, né? Eu passei para lá, fica du mais dw, né? Du mais dw. Isolei esse cara aqui. Ok? Agora, dq é igual. du, pessoal, é ΔU, né? Energia final menos energia inicial. Vamos chamar assim, ó, de U2 menos U1. Certo? E se eu estou falando da pressão constante, eu posso escrever dW como P delta V. Lembra quando P1 igual a P2, dW é P delta V, porque a pressão está constante, ela sai da integral? Então eu coloco P delta V, eu vou escrever assim também, né? Ó, V2 menos V1. Variação do volume, não é o volume final menos inicial? Delta V seria P delta V, V2 menos V1. Então, dQ é igual U2 menos U1, multiplicar aqui, ó, mais PV2 menos, né, PV1. Ok? Vamos colocar todo mundo que tem 2 para frente, todo mundo que tem 1 para trás. Olha o que eu vou fazer. dQ é igual. Quem que tem o 2, né? O U mais PV aqui, ó. U2 mais PV2. Peraí, escrevi muito grande aqui, ainda não vai caber o negócio. U2 mais PV2. Agora percebam que quem tem um 1 está com menos, então eu vou botar esse menos para frente, né? Como se eu botasse ele em evidência. E aí fica assim, né? O 1 mais PV1. Certo? Ó, o 2 mais PV2, bota o menos em evidência. O 1 mais PV1, né? Ó, menos o 1 menos PV1. E agora a gente chega numa definição que talvez seja das mais importantes para a nossa querida química, para a nossa querida engenharia química. Nós chamamos de entalpia H, isso aqui, ó, U mais PV. Entalpia é U mais PV. Então, este H, galera, este H se chama entalpia. Certo? O que é entalpia? Entalpia é um potencial, perdão, é um potencial termodinâmico. Certo? A entalpia é um potencial termodinâmico. Vamos estudar outros? Vamos. Energia livre de Gibbs, energia livre de Helmholtz, certo? Mas, por enquanto, a gente vai falar muito da entalpia, porque na termoquímica ela é muito importante. Por quê? Porque os processos termodinâmicos na química em geral, eles ocorrem à pressão atmosférica. Então, se tu tem lá uma reação química ocorrendo em um Becker, tu quer saber o calor que ela libera, o que tu vai calcular? Tu vai calcular a variação de entalpia. Por quê? Isso aqui, ó, vocês vão concordar comigo? Vou até fazer uma chave bonitinha aqui, não vou fazer essa gambiarra aqui não. Isso aqui, ó, vocês vão concordar comigo que é a entalpia 2. Né, ó, índice 2. Isso aqui é a entalpia 1, entalpia do estado 2, 1 mais PV2. Entalpia do estado 1, 1 mais PV1. Então, se eu voltar, galera, aqui, ó, dQ igual H2 menos H1, H2 menos H1, 2 menos 1 não é final menos inicial? dQ igual, galera, não vou nem botar dQ já, né? Já vou tirar o dQ, na verdade, quando eu coloquei isso aqui, né? É porque eu já tinha integrado, né? Porque eu transformei o du em ΔU,
o dW em P delta V, então aqui a gente pode até tirar o D, certo? Foi mal quem aí já tinha copiado. E Q, então, galera, aqui H2 menos H1 é delta H. H2 menos H1 é delta H. Então, o que é a variação de entalpia? A variação de entalpia é o calor liberado à pressão constante, certo? Variação de entalpia, variação de entalpia, que você já deve ter calculado várias vezes isso aqui na vida, pelo menos no ensino médio, falado sobre isso. Não sei se já chegaram a falar em outra disciplina. Mas quando fala do ΔH, o que a gente está calculando? A gente está calculando o calor liberado à pressão constante. Certo? O calor liberado à pressão constante, isso é variação de entalpia. Então, quando perguntarem para vocês o que é entalpia, vocês podem responder assim, ó. É um potencial termodinâmico. Ou é a capacidade que um sistema, que uma substância tem de liberar calor à pressão constante, certo? Diz lá, a entalpia, sei lá, de uma substância, por exemplo, ou a entalpia padrão de formação, geralmente vai falar disso, né? A entalpia padrão de formação da água. É o calor envolvido ali na formação da água à pressão constante. Ok, galera? Observem o seguinte, a entalpia, ela é uma função de estado. Ela depende vou fazer como eu tinha feito lá atrás, escrever em outra cor, galera. Ela depende do estado. Então, ela não depende do processo, galera. Ela depende do estado. Tá aqui, ó. Eu tenho uma certa entalpia. Aqui eu mantive esse D, que desgraça. Eu tenho uma certa entalpia no estado 2 e uma certa entalpia no estado 1. Ok? Sendo entalpia, então, uma função do estado, galera, a gente pode escrever ela como o H sendo um H de P e T. E fazer uma definição muito importante aqui, ó. A gente calculou lá atrás o calor a volume constante, certo? Nós falamos lá que o calor, quando o volume é constante, pessoal, ele era igual ao ΔU, que é CV, né? CV dt, integral de CV dt. Aqui existe uma parada que a gente chama de CP, capacidade calorífica a pressão constante agora. E a definição desse cara aqui é dH dt quando, galera, a pressão é constante, certo? Quanto varia a entalpia? Quanto varia a entalpia? Qual é a variação de entalpia, galera? Com a variação de temperatura, mantendo aqui ó, a pressão constante. Então, isso aqui é a capacidade calorífica à pressão constante. Observem que, então, ΔH passa para lá, né? DH é CP dt. CP dt, ó. Se eu escrever aqui, né? Vamos escrever, vou tirar até o símbolo da derivada parcial, vou colocar o D mesmo, ó. DH igual CP dt. O dt passa para lá, CP vezes dt é o DH. Certo? Portanto, o calor é igual o ΔH, que é igual a integral de CP dt. Integra aqui, né, galera? DH é ΔH, integral de CP dt, de T1 até T2.
Vamos então dar uma facilitada no que a gente viu até agora? Vou escrever aqui para vocês, ó. Em resumo, o que a gente falou? Acho que eu comecei pelo volume, né? Se eu tiver V1 igual a V2, pessoal. Se eu tiver V1 igual a V2, eu vou ter delta U igual calor igual integral de CV dt. Certo? Observe que se o CV, pessoal, ele não depende da temperatura, ele for constante, tira para fora, fica só delta T aqui, né? Se eu tiver temperatura 1 igual temperatura 2, se eu tiver temperatura 1 igual temperatura 2, a gente falou o seguinte: delta U é zero, então calor igual trabalho. E aí eu faço a ressalva que nós vimos que isso aqui é para um gás ideal só, né? E se eu tiver que a pressão é constante, P1 igual P2, portanto, aí nós temos que o calor é a variação de entalpia. E a variação de entalpia é a integral de Cp, né? Ó, volume constante CV, pressão constante Cp, dt. Cp dt. Certo? Volume constante, integral de CV dt. Temperatura constante delta U é zero, calor igual trabalho, né? Se quiser escrever PdV, pode também, galera. Se quiser aqui, ó, como é o trabalho, pode colocar que é integral de PDV, né? O trabalho é integral de PDV. Mas continua a ressalva que isso aqui é para um gás ideal. E pressão constante integral de CPDT. Novamente, se o CV for constante, galera, se o CV for constante, não depende da temperatura, essa integral vira só CV delta T. Se o CP for constante, não dependendo da temperatura aqui, ó, essa integral vira CP, né? CP, o valor dele, que vai ser constante, vezes delta T. Ok? Vamos, vamos ver o que acontece, pessoal, aqui, ó. Relacionando uma relação com os gases ideais de Cp e Cv. Beleza, então, vamos finalizar o nosso estudo da primeira lei da termodinâmica para sistemas fechados, falando da relação entre Cp e Cv para o caso do gás ideal, certo? Então a gente deu volta e acabou caindo naquele diferencial, né? Em que a gente escreveu quando eu falei para vocês para a gente considerar que o U era uma função de T e V, certo? É o que a gente está fazendo aqui, estudando a energia interna como uma função da temperatura e do volume. E para o caso do gás ideal, nós falamos de um negócio chamado lei de Joule, onde isso aqui vale zero. Ou seja, o U é só um U de T, depende só da temperatura. Ok? Além disso, sabemos que essa derivada parcial aqui, ela recebe um nome, ela é definida como sendo CV, né? Ó. Quanto a energia interna varia em função da temperatura com o volume constante? CV, certo? Capacidade calorífica a volume constante. E sabemos pela primeira lei da termodinâmica que dU é dQ menos dW. Né? Isso é a primeira lei da termodinâmica. Logo, a gente pode mudar isso aqui bastante escrevendo dQ menos dW, que é o dU,
igual CV dt. Certo, galera? Tranquilo? Vou isolar o dq aqui, ó. dq é igual CV dt mais dw. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir tudo por dt, considerando que a gente tem pressão constante. Logo, nós vamos ter dq dt, certo? Com a pressão constante. Quando a gente tem a derivada parcial e coloca essa letrinha aqui, quer dizer que, vocês já pegaram, né? Quer dizer que aquela variável está constante, né? Então, dq dt, pressão constante. Igual CV, aí como está multiplicando, eu vou dividir isso aqui, ó. dt dt, pressão constante, mais dw. Eu vou fazer uma mudancinha. dw a gente sabe que é P dv, não é? Então, eu vou ficar com P dv dt, pressão constante. Ok, galera? Agora, quando a pressão é constante, o dq não é igual ao dH? Calor é igual a variação de entalpia na pressão constante? Então, aqui, na verdade, eu tenho dH/dt. Certo? dH/dt, pressão constante. Até podia mudar mais, mas vou fazer mais passo a passo aqui, ó. dt, galera, logicamente isso aqui é 1, né? Isso aqui, logicamente, é 1. Então, aqui eu tenho só CV. dV dt com a pressão constante. dV dt com a pressão constante. Não é um gás ideal? Pega a equação de estado de um gás ideal. Vou fazer aqui no cantinho, ó. PV igual RT. Não é verdade? Ah, João, e cadê o N? Se V é um volume molar, tá? Então eu vou achar as paradas aqui por mol. Vou eliminar isso aqui para não ter que ficar botando esse tracinho, mas é o volume molar que eu estou falando. Aí a gente sabe que esse volume é igual a RT sobre P, certo? O que eu quero fazer aqui? Eu quero derivar em relação à temperatura. Então, eu quero dV em relação à temperatura. dV dt igual R, galera. R é uma constante, sai da derivada, né? P também. Integral. Derivada de t em relação a t é 1, não é? Ó? Qual é a derivada de x? 1. Qual é a derivada de 2x? 2. Qual a derivada de r sobre p vezes t em relação a t? R sobre p. O t derivou, deu 1 sobre o r sobre p. Então, esse cara aqui, ó, dv dt é r sobre p. Mas lembrando que eu estou falando da pressão constante, né? Então a pressão aqui é uma constante, sai fora. Fica P vezes, no lugar de dV dt, eu vou botar R sobre P. R sobre P. Primeira coisa. dH dt, que eu deixei até para trocar depois, galera. Deixei para trocar agora, ó. dH dt a gente definiu. dH dt com pressão constante é a capacidade calorífica à pressão constante. Volta um pouquinho aí, ó. Cp igual DOH, ΔT, P constante, não é?
Então, este cara aqui, ó, é o CP. Esse cara aqui é o CP. Igual, aqui está o CV. Não é difícil vocês perceberem que P e P vai cancelar. Mais R. Eu, particularmente, gosto de escrever assim. CP menos CV. CV igual a R. Certo? Aí, duas coisas importantes aqui, pessoal. Questão de prova, questão de concurso, isso aqui, ó. Sério mesmo. Primeiro, qual é maior? O CP ou o CV? Qual é maior? O CP ou o CV? Vocês concordam que o CP, ó, é o CV mais o R? O CP é o CV mais alguma coisa. Se o CP é o CV mais alguma coisa, é porque ele é maior, né? Se isso aqui vale 2, ó, se isso aqui é 3, isso aqui é 5, porque é o 2 mais o 3 ainda. Certo? Então, logicamente, galera, para um gás ideal, né, isso aqui é para um gás ideal. Para um gás ideal, o CP é maior que o CV. Por quê? Por que eu gasto mais energia para aquecer um gás a pressão constante do que a volume constante? Ah, João, tá aqui, ó, porque tem mais o R. Fisicamente, galera, fisicamente. Vamos pensar. Quando o volume está constante, tu deu energia para aquele gás e essa energia ele aqueceu, ele aumentou de temperatura e tal, certo? Agora, quando a pressão está constante, tu deu energia para aquele gás, além de aquecer, além de aumentar a energia interna, por exemplo, ele expande. Então é mais difícil, galera, é mais difícil esquentar um gás se a pressão está constante do que se o volume está constante. Porque se o volume está constante é porque ele não está realizando trabalho. Toda a energia que tu dá para ele, ele aquece. Né? Lembrando que a energia interna só depende da temperatura. Certo? Então, dá calor, o gás aquece. Né? A energia dele está relacionada com temperatura e deu. Então, para um gás ideal, portanto, se tu der calor para ele, ele vai aquecer. Se o volume estiver constante, ele não realiza trabalho. Então, tu deu energia, ele só aquece. A temperatura aumenta um monte. Agora, se a pressão está constante, quer dizer que o volume não. Então, o volume pode aumentar e diminuir. Quando tu der energia para ele, além de aquecer, ele vai expandir. Então, tu tem que dar mais energia para fazer ele aquecer. Porque parte da energia está sendo usada na forma de trabalho. Né? Lembrando que quando o volume é constante, o trabalho é zero. Aqui não é zero. Então, o CP é maior que o CV, matematicamente a gente vê isso e fisicamente faz sentido, né? É mais difícil aquecer mantendo a pressão constante do que o volume constante, porque com a pressão constante ele pode expandir e gastar energia na forma de trabalho. Ok? Então, fechamos, pessoal, esse nosso estudo preliminar. Aqui é até importante, né? Ó, eu vou colocar essa barrinha aqui, ó, tá? Para que vocês se liguem que é molar, né, pessoal? Isso aqui é tudo por mol, né? Então, PV igual a RT, eu vou ver o volume molar, eu matei a anotação aqui para não ter que carregar. Mas então é CP molar, CV molar igual a R, né? Ok? Então finalizando logo, portanto, vamos lá, galera. Fechamos a nossa aula aí primeira aula de termodinâmica, certo? Falamos da primeira lei em processos fechados. Essa aula ela é muito importante mesmo, certo? Percebam que quando se fala de entalpia, é a termoquímica inteira. Então, a primeira lei, a entalpia, que é o que a gente utiliza, o potencial termodinâmico que a gente utiliza quando a gente quer calcular o calor liberado a uma pressão constante, que é uma gama gigantesca de processos químicos que são assim, é justamente a variação de entalpia que nós vamos calcular. Então, façam os exercícios, qualquer dúvida entre em contato. Um abração e até mais.